Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 13, verso 30. O comportamento da pessoa perfeita. Dehadibir daiva tantrairatmana sukhamihata dukatyayam chanishasya kriyamogha kritakritaha. Deha adibhir, com o corpo, a mente, o ego e a inteligência. Daiva tantrair, sob o controle do poder superior. Atmana, do eu. Sukham, felicidade. Ihata, buscando. Dukha atyayam, diminuição das condições miseráveis. Cha, também. Anishasya, da entidade viva sob o completo controle da natureza material. Kriya, planos e atividades. Mogha krita krita, malogram-se repetidas vezes. A tradução e o significado que são dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. A entidade viva tenta alcançar a felicidade e livrar-se das causas da aflição. Porém, como os vários corpos das entidades vivas estão sob o completo controle da natureza material, todos os seus planos em diferentes corpos, enfim, malogram-se um após outro. Então, significado. Porque simplesmente ignora como, em resposta às suas atividades fruitivas, as leis da natureza material agem sobre ele. O materialista cai no erro de planejar obter conforto corpóreo na forma de vida humana e, com este objetivo, recorre ao suposto desenvolvimento econômico, às atividades piedosas que lhe deem a oportunidade de elevar-se aos sistemas planetários superiores e a muitos outros processos. Mas, de fato, ele torna-se uma vítima das reações de suas atividades fruitivas. Como super-alma, a Suprema Personalidade de Deus está situado no âmago dos corações de todas as entidades vivas. Conforme o Senhor diz no Bhagavad Gita 15:15, Sarvasya chaham hridi saniristo matasmriti jnanam apohanam cha. Eu estou situado nos corações de todos, e é de mim que vem a lembrança, o conhecimento e o esquecimento. Os desejos e atividades dos seres vivos são observados pela super-alma, que é o Padrashta, o supervisor, e aquele que ordena a natureza material que satisfaça os vários desejos dos seres vivos. Como se afirma claramente no Bhagavad Gita 18:61, Ishvara sarvabhutanam hridesh arjuna tishtati brahmanyam sarvabhutani yantrarudhani mayaya. O Senhor está situado nos corações de todos e, conforme os desejos da pessoa, Ele dá-lhe várias classes de corpos, que são como máquinas. Montada nessa máquina, a entidade viva sob o controle da natureza e modos materiais, vagueia por todo o universo. Logo, o ser vivo não é absolutamente livre para agir, mas está sob pleno controle da natureza material, que, por sua vez, é plenamente controlada pela Suprema Personalidade de Deus. Logo que torna-se vítima dos desejos materiais e passa a querer assenhorear-se da natureza material, a entidade viva fica sujeita ao controle da natureza material, que é supervisionada pela alma suprema. O resultado é que seus planos assíduos malogram-se, mas ela é tão tola que não consegue perceber a causa do seu fracasso. Esta causa é explicitamente afirmada no Bhagavad Gita. Porque não se rendeu à Suprema Personalidade de Deus, a pessoa tem que trabalhar sob o controle da natureza material
e de suas leis estritas, Daivihyesha Gunamai Mama Maya Durateya. O único meio de livrar-se deste cativeiro é render-se ao Senhor Supremo. Na forma de vida humana, a entidade viva precisa aceitar essa instrução de Krishna, a pessoa suprema. Sarva Dharmam Parityajamam Ekam Sharanam Braja. Não planejes alcançar a felicidade e afastar a infelicidade. Jamais sairás vitorioso. Simplesmente rende-te a mim. Infelizmente, entretanto, a entidade viva não aceita as instruções que, com muita clareza, o Senhor Supremo afirma no Bhagavad Gita, e assim torna-se perpetuamente cativa das leis da natureza material. Jagyartat karmano nyatra lokayam karma bandhana. Se alguém não age para satisfazer Krishna, quem é conhecido como Vishnu ou Yagya, tem que ficar emaranhado nas reações das atividades fruitivas. Essas reações chamam-se papa ou punya, pecaminosas ou piedosas. Através das atividades piedosas, a pessoa eleva-se aos sistemas planetários superiores, e através das atividades ímpias, ela degrada-se às espécies de vida inferior, nas quais é punida pelas leis da natureza. Nas espécies de vida inferior, existe um processo evolutivo, e quando se esgota a punição, devido à qual a entidade viva é forçada a ficar aprisionada nas espécies inferiores, novamente oferece-lhe a forma humana, onde tem a oportunidade de decidir por si própria o caminho que prefere trilhar. Se volta a desperdiçar essa oportunidade, novamente cairá no ciclo de nascimentos e mortes, ora elevando-se, ora degradando-se, girando na samsara chakra, a roda da existência material. Assim como uma roda, ora sobe e ora desce, as estritas leis da natureza material fazem com que a entidade viva na natureza material ora se sinta feliz e ora aflita. O verso seguinte descreve como ela sofre no ciclo de felicidade e aflição. Tehadbir daivatantrai ratmana sukhami hatta dukhatyayam chanisasya kriyamoga kritakrita. A entidade viva tenta alcançar a felicidade e livrar-se das causas da aflição. Porém, como os vários corpos das entidades vivas estão sob o controle completo da natureza material, todos os seus planos em diferentes corpos, enfim, malogram-se um após outro. Om Jnana Timirandasya Gyanajana Shalakaya Chaksurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Pidamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Vishesha Sunivadi Vasate Reshatane. Hare Krishna. Hare Krishna. Então aqui nós temos um tema que parece bastante pessimista, fatalista, que nos leva pode nos levar a um estado de confusão. E agora? O que fazer? Se eu não devo lutar pela felicidade, pela minha melhoria, se eu não devo lutar pela minha felicidade, pela melhoria da minha qualidade de vida, porque eu estou condenado a este samsara chakra, este ciclo de nascimentos e mortes, o que eu estou
como eu devo proceder? Como eu devo fazer? Então, essa é uma questão que pode surgir aqui e podemos pensar então, a filosofia do movimento Hare Krishna é fatalista, acredita no destino, acredita na lei do karma e se rende à lei do karma e ao destino de maneira inteiramente passiva. Não luta para corrigir o seu futuro, não luta para corrigir a sua própria vida. É bem esse verso, o tema como está apresentado aqui, pode levar a isso perfeitamente. Uma pessoa que analise somente esse tema sem analisar o contexto, sem compreender a literatura védica, não vai pensar dessa maneira, sim. O que está sendo dito aqui é que a pessoa não deve dedicar a sua vida à felicidade que provém da satisfação dos sentidos. Os sentidos, visão, audição, paladar, olfato e fala, e tato, né? Esses sentidos se satisfazem com contato com os objetos dos sentidos. Mas, ao mesmo tempo que se satisfazem, eles não ficam saciados. Eles querem mais. E esse desejo de mais a gente vê quando o corpo humano alcança a puberdade, chegando com a sua libido inteiramente desenvolvida e se torna vítima dessa injeção de hormônios que são lançados, os hormônios, na corrente sanguínea e fazem a gente atuar de maneira automática para satisfazer os sentidos na concepção da fonte de prazer como a vida sexual. Então, tudo se torna voltado para a satisfação da nossa libido, da nossa luxúria. Então, a gente caminha para a busca pela felicidade, mas a busca pela felicidade dos sentidos que culminam na satisfação da nossa libido. E ficamos intoxicados. Então, é o contrário do que alguém pode pensar, como eu comecei explicando, que somos fatalistas. Fatalista é exatamente aquele que se entrega ao poder dos sentidos, à força dos sentidos, que é dado pela energia desses hormônios que são lançados na nossa corrente sanguínea e que nos levam a atuar automaticamente como alguém em busca da satisfação da luxúria. Só que as escrituras explicam que a luxúria nunca se satisfaz. Ao contrário, ela se transforma em ira, em ódio, em raiva. Não é à toa que, assim, não é incomum, se nós pesquisarmos, e vamos ver na história quantos casos de amor terminam em tragédia. Quantos casos de grande atração, de amor, terminam em violência, mesmo que não chegue à morte, mas quantos casos chegam em violência e quantas paixões se transformam depois em ódio puro mesmo. Então a história mostra isso, a convivência mostra isso. O que esse verso, que é um verso transitório, ele não é uma injunção védica que vai conduzir a nossa vida por si só. Ele não é isso, ele está dentro de um contexto e esse contexto precisa ser analisado também. Caso contrário, nós vamos pensar que aqui tem um mandamento, que aqui tem uma informação que nós devemos seguir e nos render a ela. De fato, nós devemos seguir, mas dentro da contextualização. O título do capítulo é o comportamento da pessoa perfeita. E o comportamento da pessoa perfeita, como é descrito aqui, é que ela
organiza a sua vida material para servir a pessoa suprema. Ela não se sente independente, então ela compreende. Os meus sentidos são, sim, para a satisfação, mas para a satisfação da pessoa suprema. Então eu devo utilizar da força dos meus sentidos para satisfazer a pessoa suprema. Ao invés de eu dedicar a minha vida para buscar essa felicidade e satisfazendo toda a minha capacidade física, eu devo utilizar tudo isso para a satisfação de Deus, para a satisfação de Krishna. Então essa é a proposta de Bhakti Yoga. Yoga significa união e Bhakti significa devoção. Então a proposta de Bhakti Yoga é exatamente ocupar os nossos sentidos, a estrutura que é a autoridade dos sentidos, que é a mente, a estrutura que é a autoridade da mente, que é a inteligência, capaz de deliberar eticamente, moralmente sobre o que é correto e o que não é correto, e nos render como almas espirituais, como seres espirituais que estamos nesse momento na forma humana de vida. Às vezes nós pensamos que somos seres humanos espiritualistas, que buscamos por uma experiência espiritual negativa. Nós não somos seres humanos. Nós somos almas espirituais que, nesta condição que nos encontramos, estamos na forma humana. Mas poderíamos ser um cachorro qualquer. Agora nós temos uma cadela aqui visitando, que é a galega, né? A galega está aqui visitando, comendo praçada. Nós damos um pouco de praçada aqui, um pouco de carinho ali, um pouco de atenção, e ela está correspondendo. Ontem estávamos reunidos na fogueira e ela viu alguma coisa estranha ao nosso papo, à nossa conversa que ela estava escutando, e ela já começou a reclamar. Quem você está pensando que é que vem aí do mato para cá? E começou a latir, ficou toda preocupada que nós tivéssemos que interromper a nossa conversa filosófica por causa de alguma ameaça, cuidando de nós. Então, mas ali tem uma alma espiritual igual a gente. Nós somos almas espirituais igual a galega. Nós somos almas espirituais igual aos peixes do lago, iguais aos pássaros de Vrajadama. Nós somos almas espirituais, mas que estamos agora encarcerados na forma humana de vida. E essa forma humana de vida tem características. Tem sentidos, tem mente, tem inteligência. A inteligência humana é muito desenvolvida e gosta de causar, né? Gosta de modificar as coisas, de construir, de fazer coisas benéficas. Então ela modifica a natureza material, às vezes causa um desastre ecológico, como sabemos, né? Destruição das florestas, estamos vendo quase passivamente as florestas do Amazonas, da região amazônica toda, desde o Pará até Rondônia, Acre, toda essa floresta sendo vítima de extrativistas que simplesmente coletam as árvores e tocam fogo na floresta, porque tocando fogo eles destroem os galhos, as ervas daninhas, a casca, um pouco da casca da árvore, mas mantém a madeira. Então depois é só vir com a motosserra e cortar a madeira que não chegou a carvão. Simplesmente queimou o que estava por cima. Eles são espertos. Assim eles tiram, derrubam também muitas árvores através de outros métodos. Então essa é a característica da inteligência humana. E o que é isso? Isso é nada mais, nada menos que a tendência de transcender que nós temos, de mudar as coisas, só que mal utilizada. Nós queremos transcender o sofrimento, queremos transcender a pobreza, queremos transcender a feiura do nosso corpo, às vezes, né? Queremos transcender todas as condições materiais, mas não lembramos, não somos informados
que a verdadeira transcendência não é modificar algo material com um aperfeiçoamento, entre aspas, de outro algo material. É transcender o que é material para uma experiência espiritual. A experiência espiritual, sim, pode se caracterizar, ou melhor, pode caracterizar uma transcendência. Se nós agimos com o nosso corpo, mas atuamos de maneira espiritual, aí é transcendência verdadeiramente falando. Aí é transcendência. Não é mudar de um jeito material para outro jeito material, mas é mudar o jeito material para o jeito espiritual de se fazer as coisas. É assim que Bhakti Yoga funciona. É assim que Bhakti Yoga nos ajuda a mudar o nosso plano de vida. É por isso que os devotos, não sendo fatalistas, compreendem a realidade da ameaça que é ficar subindo e descendo na Samsara Chakra e modificar isso para sair pela tangente mesmo, nessa roda, essa circunferência, sair pela tangente em direção ao mundo espiritual, aproveitando a característica espiritual da sua verdadeira identidade. Esse é o básico, o conhecimento básico. Aqui nós temos alguns visitantes hoje, né? Temos André, Odilon, temos também a Paloma. Então, temos que são pessoas que estão se aproximando agora e se lerem um texto desse, podem pensar, o que está acontecendo aqui? Estamos falando de fatalismo, fatalidade, queremos seguir um mundo como se estivesse totalmente definido? Não é assim. Bhagavad Gita trata de 5 categorias filosóficas, principalmente. E nessas categorias filosóficas, nós vamos ver Ishvara, que é a pessoa suprema, imutável. Vamos ver Diva, a alma espiritual imutável. Vamos ver o tempo, Kala, imutável. Vamos ver também Prakriti, a natureza material, cíclica, porém imutável. É criada e é destruída repetidamente, ciclicamente imutável. E depois vamos ver Karma, a 5ª categoria filosófica que é estudada no Bhagavad Gita. Esta é mutável. Haribo! Podemos mudar nosso karma, essa é a boa notícia. Que alívio! Podemos mudar nosso karma. Vai ter uma pressão interna, vai ter uma pressão interna, não é externa, para que a gente não mude, para que a gente se submeta. Vai ter uma pressão interna. E essa pressão interna vem na forma de quê? É a minha natureza. A gente fala assim, mas eu sou assim. Eu sou assim, é a minha natureza. É a cultura que eu adquiri. Eu nasci no Nordeste do Brasil. Eu nasci no Sul, sou Durão. Eu nasci no Amazonas. Posso usar toda a natureza material ao meu favor, para mim, porque lá é assim mesmo, tudo é para a gente pegar mesmo e usar. Eu posso, nasci na Índia, nasci na Espanha, nasci em qualquer lugar. E é a minha natureza. Negativo. A gente nasce assim, como produto das atividades que não foram frutificadas o suficiente em vidas passadas. Porém, nós podemos mudar e eliminar todas essas reações que vieram do passado sem criar novas. Misterioso? É misterioso, porque cada ação corresponde a uma reação. A gente sabe disso. É misterioso. Como mudar essa lei? Através do serviço devocional. Esse é o depoimento do Bhagavad Gita. Desde o 2º capítulo ele explica Buddhi Yoga. Usar Buddhi, a inteligência. Usar a inteligência para mudar o destino. Usar a inteligência para usar o destino como?
reconhecendo sua própria natureza espiritual, reconhecendo a sua origem espiritual em Deus, reconhecendo Deus como a pessoa suprema, reconhecendo que existe uma maneira adequada de se relacionar com Deus, que esta maneira adequada se chama serviço devocional e que todas as atividades feitas em serviço devocional não produzem reação. São chamados de akarma. Akarma. Não atividade. É inação. Imagine, é inação na ação. Esse é um debate filosófico importante no Bhagavad Gita entre Krishna e Arjuna. Inação na ação. Krishna está dizendo, atue dessa maneira. Isto é inação. Você vai atuar, porém você não terá reação. Então é chamado disso. Inação na ação. Porque pode existir ação na inação. Eu sou muito bonzinho, não faço mal a ninguém, não faço mal à natureza material, não depredo o meio ambiente, sou todo correto, mas está fazendo alguma atividade. Essa atividade que você faz cria resultados positivos, mas são resultados. Esses resultados positivos também vão na bagagem para o portal da morte, para aquele momento, Prayana Kale. Então, quando a gente chega lá no portal da morte, cheio de bagagem, tudo bacana, só tem coisa valiosa lá dentro. Mas o próximo nascimento, tudo será levado. Aí você vai nascer rico, um país rico, vai nascer na França, vai nascer na Inglaterra, vai nascer nos Estados Unidos, vai nascer... Por quê? Porque você traz uma bagagem de uma pessoa bondosa, uma pessoa santa, uma pessoa que agiu corretamente, que não maltratou ninguém, que não roubou ninguém, que não mentiu, que não fingiu, que foi participativo para produzir o bem-estar dos outros, foi politicamente correto em muitas situações que eram exigentes, foi politicamente ativo dentro da sociedade para modificar o destino do ser humano, o destino dos animaizinhos, o destino da natureza. Tudo isso produz um resultado positivo, mas é um resultado, é uma bagagem. E que pode produzir um bom resultado, e para aqueles que nascem privilegiados assim, famílias abastadas, que dão boa educação, que nascem sem tendência ao vício, que nascem buscando sempre o caminho correto, a retidão do comportamento. Todas essas pessoas trazem uma bagagem positiva. E para a próxima vida, vamos levar de novo essas balas com essa riqueza toda, com todo esse tesouro positivo? Vai continuar em quê? No Samsara Chakra. Acontece que na próxima vida, por melhor que sejamos, por melhor karma que tenhamos tido na vida passada, vamos nos encontrar em situações que são desafiadoras e nós podemos errar. Podemos nos associar com pessoas que não são tão boas quanto nós e podemos nos contagiar com o contato com elas e podemos cometer atividades pecaminosas, podemos fazer aquilo que não queremos fazer, movidos pela força da luxúria, que se desenvolve do modo da paixão. Como Krishna explica para Arjuna no Bhagavad Gita, Kama esha, Krodha esha, Rajaguna, Samudbhava, que a luxúria surge do modo da paixão e logo se transforma em ira e confunde a nossa existência. Tudo isso pode acontecer a cada oportunidade que estamos lá em cima na roda do Samsara Chakra. E aí o que vai acontecer? Uma atividade pecaminosa, uma atividade maléfica para o meio ambiente, maléfica para as entidades vivas, maléfica para os outros seres humanos, maléfica para nós mesmos, dá uma rodada e você nasce outra vez em uma espécie
menos favorecida. Pode nascer como um ser humano, mas em condições pobres, doente, de aflição. Quantas criancinhas nascem com defeitos físicos? Isso não é evitável. Não é evitável. Mesmo alguém que nasce numa família imperial, a família imperial na história do Brasil, a família real, né, a família de imperadores, teve um caso assim. Teve um garoto que nasceu, neto de Dom Pedro II, nasceu com um braço sem movimento. Imagine, iria ser um príncipe, mas ele tinha um braço. E no Brasil, a galera da esquerda chamava ele de quê? Maneta. Botava um apelido nele. E nasceu um outro, também neto de Dom Pedro II, que era louco, que era esquizofrênico, imagine. Foi até atendido por Freud, o médico psiquiatra mais famoso. E Freud no final disse, não tem jeito não. Diagnóstico, esquizofrenia. Pode internar. E o pobre coitado foi internado e morreu. Morreu, claro, em Viena, na Áustria, num lugar super positivo, mas louco, dentro de um presídio. Qual a diferença? Dentro de presídio não, desculpe. Dentro de um hospital psiquiátrico. Era rico, bonito, todo o padrão de beleza europeu que predomina e ilude todas as pessoas. Mesmo assim, morreu dentro de um hospício. Então, não vale a pena buscar a felicidade, como esse verso está dizendo, ficar o tempo inteiro buscando a felicidade. O que vale a pena é buscar conhecimento transcendental. Através do conhecimento transcendental, associar este conhecimento à ação, agir com conhecimento. O nome disso é Buddhi Yoga. Agir com conhecimento. Eu não sou o corpo material. Agora eu estou aqui, tenho compromissos, e todos os meus compromissos eu realizarei para o prazer de Krishna. Tudo que eu comer, oferecerei a Deus. Tudo que eu fizer, farei como jagya, sacrifício para Deus. Tudo que eu der, tudo que eu presentear, farei como uma oferenda a Deus. Assim deve ser a minha vida, para que eu não crie novas reações, bagagens que vão me levar até o portal da morte. Então, esse verso, mesmo analisado individualmente, ele traz um questionamento, como eu falei no começo da aula, e agora, para terminar, eu quero pegar esse vínculo do começo da aula para concluir. Então, mesmo analisado assim, de maneira individual, em que ele diz que uma pessoa tola não deve ficar buscando felicidade, esse verso tem um alerta para nós. Mesmo que ele não esteja completo, ele tem um grande alerta. Cuidado, não caia nessa de ficar buscando a felicidade dos sentidos. Busque a felicidade espiritual. Comece a mudar a sua visão de mundo. Todos os objetos, todas as coisas, sob o ponto de vista da filosofia agora, que é bem aplicado, né? Todas as coisas devem ser usadas para o prazer de Deus. Não tente se tornar senhor das coisas. Para com isso. Para com isso. Os seres humanos não são objetos. Os objetos não são para o seu prazer. Os seres humanos são para você se associar em função de utilizar os objetos no prazer de Krishna. Faz um grupo de trabalho, um coletivo, faz uma equipe, um mutirão para servir a Krishna. Faz um mutirão, junta todo mundo e vamos servir a Krishna. Aí sim, todos os objetos se tornam transcendentais. Uma simples pá
de areia, uma enxada, um martelo, tudo se torna a serviço de Krishna. E a gente consegue mudar o destino, consegue mudar o karma e consegue parar com o samsara chakra. Um tema muito básico da nossa filosofia, em homenagem aos novatos que estão aqui, para que possam compreender um detalhe importante na compreensão, na compreensão da visão que a filosofia da consciência de Krishna, desde o começo, alerta o buscador da verdade, o curioso, o aflito, qualquer pessoa em qualquer situação que se encontre e que queira solucionar a sua questão existencial. Nós todos temos questões existenciais e perguntamos: quem vai me ajudar? Eu estou sozinho dentro dessa floresta de pedra, aqui uma selva de pedra, todo mundo se destruindo. Quem vai me ajudar? Deus, por favor, se você existe, vem me ajudar, porque sozinho eu não posso. Sozinho eu não posso. E Ele cuida disso. Ele faz o que precisa ser feito. Então, esse tema básico, como eu falei, é para o buscador iniciante que está começando a fazer a mochila para empreender uma grande viagem. Ponham o Bhagavad Gita na mochila, ponham o Srimad Bhagavatam na mochila e façam sua viagem estudando os livros de Prabhupada. Façam sua viagem procurando conhecer o que esse mestre veio, qual a importância de uma pessoa idosa de 69 anos, que podia estar muito bem quieta lá na cidade de Vrindavana, porque saiu de lá e veio para cá. Aí tem coisa. Aí tem coisa. Não é possível que uma pessoa saia do conforto social em que vivia para um lugar tenebroso, cheio de pessoas completamente ignorantes e apegadas ao gozo dos sentidos, sem propósito algum. Ele não veio para desfrutar, ele veio para ajudar. Vamos ouvir o que ele tem a dizer, porque vale a pena. Esse é o começo da viagem. O começo da nossa caminhada é essa. Você se identifica? Me identifico. Ele sempre fala isso, me identifico, então agora eu forcei ele a dizer, me identifico. Obrigado a todos pela atenção. Se tiverem algum comentário, alguma pergunta. Sobre alguém que está no coração, conforme as nossas atividades, se podia explicar mais um pouco sobre isso. Alguém que está no coração. Se é Deus, nós temos tipo vamos dizer assim, um resiste, né? Está resistindo as nossas atividades. Você podia reforçar mais sobre isso? Krishna atua em 3 níveis. Ele atua no nível impessoal, Brahman. Ele atua no nível localizado, no coração, Paramatma. Ele atua no nível pessoal, particular, Bhagavan, em sua residência. Então, Krishna atua nesse mundo em 3 níveis. A verdade absoluta se apresenta em 3 níveis. Brahman, Paramatma e Bhagavan. Então, esses 3 níveis, um deles já está no coração. Ele é a testemunha que nos acompanha. E nós podemos orar a Deus no coração. Por favor, me ajude a cantar os santos nomes. Eu não tenho apego algum ao cantar os santos nomes. O Senhor investiu todas as suas energias transcendentais no cantar dos santos nomes. Nessa era, o cantar dos santos nomes é o método, mas eu não tenho apego por eles. Chaitanya Mahaprabhu falou isso. O Sikshastaka de Chaitanya Mahaprabhu traz essa reflexão para nós, almas condicionadas, que já começamos a compreender e que entendemos que não temos apego ao processo. Então, Krishna no coração nos favorece. Vale a pena. Any comment, Prabhu? Não. Como é comentário em francês? Commentaire. Commentaire, Prabhu? Travail, sempre. Merci. Pronto, já sei. Oui, merci. Uma anedota que eu ouvi uma vez. Tinha um indiano devoto, acho que era em Paris,
Ele fazia muito serviço, o tempo todo dedicado. Ele levantava cedo, ele não parava o dia todo de serviço. Aí perguntaram para ele, mas Prabhu, como é que você consegue, por que você faz tanto serviço assim? Ele falou, porque na minha próxima vida eu quero nascer nos Estados Unidos. Isso é verídico mesmo, né? Tem muitos brasileiros fugindo do Brasil para a Europa, para os Estados Unidos. Hoje você viaja o mundo inteiro e encontra brasileiro em toda parte. Tem até restaurantes de comida brasileira em Nova York, em todo lugar. Ontem eu falei com uma discípula minha que mora nos Estados Unidos. Ela ligou para mim, para Natal, né? Estava com a família, o marido que é americano, a sogra, até os pais dela estavam lá. Então ela me falou isso. Eu consegui trabalhar, ela é advogada. Eu consegui ajustar, fazer todos os exames e passei em todos os exames e agora eu sou uma advogada reconhecida nos Estados Unidos com direito a praticar o direito. E eu estou trabalhando com a especialidade de imigração. E os meus clientes, eu trabalho no escritório que os meus clientes são brasileiros. Ela disse, tem tanto brasileiro querendo morar nos Estados Unidos, tanto brasileiro querendo green card, e eu trabalho com eles. Eu sou advogada de brasileiros querendo green card. Isso foi a última notícia de ontem, quase 11 horas da noite. Bom, obrigado pela atenção. Desejo que vocês tenham um dia farto dos santos nomes, que cantem, escutem os santos nomes, silenciem. O silêncio é muito bom. Silenciar para ouvir os santos nomes. Cantem os santos nomes, porque foi o que Chaitanya Mahaprabhu veio nos trazer para nosso processo de autorrealização espiritual. Hare Krishna, todas as glórias a Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada.